Olá, bom dia, eu sou o Felipe Takahashi e agora te trago as principais notícias para você ficar bem informado. E bom, nesta segunda-feira a Polícia Federal fez uma operação contra sites falsos usados para inscrições no Enem. Os criminosos conseguiram lucrar mais de 3 milhões de reais de pouco mais de 35 mil alunos. Os agentes federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Além disso, os 3 milhões que teriam sido obtidos por meios da fraude foram bloqueados. Segundo a PF, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024, o período oficial de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, os investigados criaram páginas falsas na internet para simular o ambiente oficial do INEP. Por meio destes sites, os usuários eram levados a realizar pagamentos via Pix, acreditando estarem se inscrevendo regularmente no exame. A investigação aponta que os recursos foram recebidos por meio de uma conta corrente de titularidade da empresa envolvida. Existem diversas reclamações na internet por práticas semelhantes de cobranças indevidas, sem entregas de serviço ou produtos vindo desta corporação. Também foi revelado que um dos investigados tem pelo menos 15 anotações criminais em seu nome, relacionados a crimes de estelionato. Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados que não realizaram a inscrição válida no sistema oficial foram eliminados do Enem 2024 e não conseguiram realizar o exame. A PF afirmou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos, apurar a extensão dos danos e responsabilizar o grupo criminoso pela prática da fraude eletrônica com uso de meio virtual. Por conta de um descumprimento da lei, os campos úmidos do Cerrado perderam mais de 500 mil hectares de vegetação nativa. A grande maioria foi por conta do segmento agropecuário. Mesmo com sua importância para a segurança hídrica e de estarem protegidos por lei, os olhos d'água difuso continuam esquecidos pelas políticas públicas, consultores ambientais, proprietários rurais e órgãos fiscalizadores. Essa desconexão entre a linguagem técnica e a jurídica é apontada por um grupo de pesquisadores brasileiros como uma das causas centrais dessa invisibilidade. Os olhos d'água difusos são os responsáveis pela formação dos campos úmidos do Cerrado. Eles ficam na parte subterrânea e se afloram de forma espalhada e contínua, sem consistir em um único ponto de subida. Em vez de emergir em um lugar definido, como ocorre com os olhos d'água pontuais, esses fluxos se distribuem por superfícies amplas, formando áreas encharcadas com solos permanente ou sazonalmente úmidos. Um artigo produzido pela revista Perspective in Ecology and Conservation diz que não falta lei para proteger os cerrados úmidos, mas sim a aplicação da legislação. Esses ecossistemas desprotegidos estão sendo desmatados, drenados para instalações de uso para a agropecuária por quase 40 anos, resultando na perda de mais de 580 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 60% do bioma. A substituição da área nativa por pastagens e lavouras interfere diretamente na recarga dos aquíferos e no fluxo de base dos rios. Essas áreas seguem desprotegidas porque não são reconhecidas como olhos d'água, visto que a terminologia legal não vem sendo corretamente aplicada em mapeamentos, licenciamentos e fiscalizações. Inicialmente, apenas as nascentes e os olhos d'água perenes tiveram a proteção estendida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta. Diante do cenário atual, o artigo propõe 2 ações prioritárias. A primeira é a adoção consistente da terminologia olhos d'água e olhos d'água difusos, que garantem a aplicação da lei. A segunda é o desenvolvimento de mapas de alta resolução. Baseado em critérios ecohidrológicos, eles diferenciam áreas úmidas de faixas de terra adjacentes e não adjacentes. Além disso, os pesquisadores sugerem um método simples de campo, como escavar um solo a 30 centímetros de profundidade no auge da estação chuvosa. E o brasileiro está comendo mais frutas e verduras e deixando de lado a carne bovina. O consumo está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A conscientização alimentar atual, com enfoque no consumo de proteínas, alavancado pelo discurso das redes sociais, é muitas vezes voltado para o universo fitness. Nesse cenário, pesquisadores da Universidade de São Paulo mostraram em novo estudo que não há déficit proteico entre a população brasileira, mas sim uma necessidade pelo consumo de frutas e verduras. Entre os anos de 1990 e 2015, o Brasil apresentou o maior aumento do consumo per capita de carne bovina e de aves. Os pesquisadores também citam que dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada em 2017 e 2018 apontam que entre os 20% mais pobres da população brasileira,
a quantidade daqueles que apresentam ingestão proteica insuficiente era menor que 3%, quando analisado levando as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. O estudo foi publicado na Revista de Saúde Pública por cientistas da Cátedra Josué de Castro e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. O trabalho mostra que a população brasileira tem mudado o hábito alimentar. E o Jornal Toda Hora fica por aqui, mas às 10 horas em ponto, Tabata Porte volta com mais notícias. Até lá!